As paredes deste quartel dos Bombeiros Voluntários de Famalicão estão repletas de histórias e de história, como é o caso do veículo de intervenção rápida, um carro absolutamente revolucionário que surgiu na década de 90, muito pela força, pela vontade e pelo sonho de um homem, o Dr. Francisco Sampaio, médico e ex-comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Importava, por isso, neste livro dos 135 anos, saber, afinal, como surgiu a ideia de construir um veículo de socorro, como o VIR, o Veículo de Intervenção Rápida, que revolucionou o socorro em Vila Nova de Famalicão e, em certa medida, também no país. Eu diria mesmo que quase que poderia responder se eventualmente dissesse que era uma necessidade. Necessidade porquê? Porque, essencialmente, trabalhava no hospital e ainda trabalho no hospital de Famalicão e nós víamos muitos politraumatizados e estamos a falar numa altura em que a sinistralidade era muito grande, era a altura que os carros não tinham airbags, era a altura que não havia rails e, portanto, tínhamos constantemente e todos os dias politraumatizados graves. E achávamos que era importante ir um braço armado da urgência, ir ao encontro do acidente para tentar estabilizar o mais rapidamente possível e encaminhar aquele politraumatizado para a unidade hospitalar mais indicada. Foi isso que levou a apresentar o projeto à direção na altura, que o apadrinhou, que o carinhou e que realmente idealizamos. E foi realmente um marco para os Bombeiros de Famalicão, foi um marco para os bombeiros, todas as corporações, e por outro lado até foi preparar o pré-hospitalar em termos de bombeiros e de população para a chegada das VMERs. Estávamos a falar num tempo em que as VMERs só haviam a VMER do Grande Porto. Portanto, toda à volta não havia absolutamente mais nada e portanto, as pessoas entenderem também a população que, contrariamente ao que havia antigamente, que era os meios chegavam, carregavam rapidamente de qualquer forma e iam a correr para uma urgência. Agora não, agora a gente vai ao local e tenta estabilizar as vítimas de doença súbita ou politrauma para encaminhá-los para o hospital. Foi essa a realidade, a necessidade nossa do hospital de podermos estabilizar as vítimas em pré-hospitalar e condicioná-las melhor para transporte para o hospital mais indicado. Foi isso que nos levou a criar a viatura de intervenção rápida, mais tarde com o cognome de FSAM, quando fez um protocolo com o INEM, e mais tarde ainda com o protocolo com o Hospital de Famalicão. E qual foi a importância e o impacto do VIR na sociedade? É justo até dizermos que, de certa forma, este foi um veículo que revolucionou o socorro, não só em Famalicão, como também em todo o país? Isso acho que é uma pergunta que poderá ser feita à população e a outras corporações, ao próprio CODU, ao CDOS, ao CCO, que era o que se chamava na altura. Qual foi o impacto da viatura de intervenção rápida? O certo é que ela marcou porque nós corremos toda a zona norte do país e éramos constantemente solicitados. Para isto, nós criámos um grupo, na altura constituído 7 médicos, 14 enfermeiros, em regime voluntariado, não ganhávamos absolutamente nada, para socorrer sempre que alguém precisava. Portanto, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que esta viatura contribuiu para abrir as mentes das pessoas para este meio que era importante. Mais tarde, com o aparecimento das VMERs, que apareceram nas zonas onde haveria umas urgências médico-cirúrgicas. O Dr. Francisco Sampaio tem até aos dias de hoje uma forte ligação com os Bombeiros Voluntários de Famalicão. Deixou até marcas profundas desde que foi comandante desta corporação. É frequente eu passar nos corredores desta casa e ouvir com uma espécie de saudosismo falar do seu nome, para lá de ouvir até de iniciativas que levou a cabo, como o mega simulacro realizado na década de 90. Nesse sentido, perguntava-lhe como é que surgiu a ideia audaz de realizar um mega simulacro numa época em que era difícil fazer com aquela dimensão um exercício como aquele que foi feito? Nós estamos a falar de um tempo anterior ao VIR
que a formação era muito, em termos de primeiros socorros, muito limitada, inicialmente até ministrada pela Cruz Vermelha, e os bombeiros viviam um bocado, fundamentalmente, virados para a área do incêndio, e a parte do saúde era algo que estava, pelo menos eu falo aqui desta corporação, um bocado não tão vocacionada, embora as solicitações eram mais saúde que fogo. Então, nós propiciamos, e a única forma foi dar formação. Isto não é a imagem externa visível, são eventualmente a vir as ambulâncias medicalizadas, mas há todo um trabalho interno de uma intensa formação e que nós potenciamos sempre com simulacros. Fizemos diversos simulacros. Até que chegou a uma certa altura que idealizámos, o melhor era trazer todas as figuras nacionais para um congresso. E esse congresso contemplou o grande simulacro que houve cá no Concelho de Famalicão. Estávamos em 2002 e isto, de certa maneira, foi preparar o Euro 2004. Ou seja, o Congresso das Emergências Médicas englobou este grande simulacro. Foram, portanto, 2 grandes eventos num só. Dia 30, que foi, penso, uma sexta-feira, a 30 de novembro, foi o Congresso, e depois, no dia 11 de dezembro, foi um dia de chuva, foi o grande simulacro, por cima com chuva, que envolveu todos os meios de todas as corporações do distrito, 2 helicópteros, centenas de figurantes, e foi realmente um marco. Da parte da tarde, tivemos a discussão com peritos para tirarem ilações. Nós tivemos as figuras nacionais de bombeiros, tivemos elementos de topo da PSP, da GNR, Escola Nacional de Bombeiros, todos tirámos alguns apontamentos e tínhamos um comentador alemão que, de certa maneira, nos trouxe também os aspectos positivos e negativos do simulacro. Portanto, foi algo que não só foi o regozijo para nós, mas serviu também para tirar ilações para todos os futuros intervenientes no Euro 2004. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma disso. O mega simulacro surge então na antecâmara do grande evento desportivo do país, que foi o Euro 2004. Em que medida é que este simulacro ajudou a corporação e já agora a que conclusões chegaram? O Congresso foi atualizações, fundamentalmente atualizações sobre variadas matérias de triagem de multivítimas, estávamos a falar de situações multivítimas, a organização da chamada do socorro, os meios diferenciais, triagem, o transporte para os hospitais, todos esses aspectos foram focados com várias mesas redondas, com painéis espetaculares, com palestrantes ótimos. As ilações, é lógico que a gente fez isto para aprender. Nós próprios aprendemos, mas todos os intervenientes também aprenderam e levaram alguns apontamentos para, nos seus projetos pessoais, de PSPs, de CDOS, CODU, tirarem apontamentos para isso. Voltando aos veículos que revolucionaram o socorro em Vila Nova de Famalicão, é impossível não falarmos de mais um projeto Made in Bombeiros Voluntários de Famalicão, como foram as ambulâncias medicalizadas. Fala-me um bocadinho destas ambulâncias, como é que surgiram numa corporação que sempre teve enorme preocupação em ser uma corporação vanguardista. Olha, eu vou recuar um bocadinho em relação às minhas últimas palavras com o aparecimento da VSAM e vou transportar isto para a ambulância medicalizada. Então, no fundo, foi a necessidade. Médicos hospitalares, nós constantemente estamos a falar ainda de tempo de sinistralidade muito grande, e havia necessidade de transportar doente crítico, nomeadamente para o Hospital de São João, na altura, e não tínhamos meios. Portanto, nós íamos amarrado ao pulso da vítima para ver a parte cardíaca ou sentir os pulsos. A parte ventilatória era amarrados a um insuflador manual e 1, 2, 3 e 4 e 5 fazíamos isto. Ainda não havia autoestrada e, portanto, acredito que a viagem até o Porto era um bocado aflitiva. Então pensamos, a única solução que a gente tem era criar uma ambulância que pudesse ter monitorização da parte cardíaca, com todas as tensões, saturação, oximetria, e eventualmente um ventilador que nos pudesse
tornarmos-nos um pouco mais autónomos, ficasse com uma ventilação eficaz para a vítima e nós pudéssemos, de uma forma mais suave, monitorizar estes doentes críticos. E daí ter, mais uma vez, um projeto que apresentamos à direção, a direção aprovou o projeto e aí sim, também tenho que dizer que na altura tive o engenheiro Aníbal, que na altura era o comandante, o projeto eletrotécnico para a ambulância, porque primeira vez tivemos que criar de 12 volts para 220. Tínhamos que ter 220 dentro da sala. Portanto, tivemos que arranjar um conversor de corrente. Não é um inversor, era um conversor de 12 para 220. E eu dei a ajuda do ponto de vista da parte de equipamentos médicos. Selecionámos equipamentos, a direção, de certa maneira, apresentou-nos, dissemos o que é que queríamos, apresentaram-nos várias propostas e escolhemos o melhor material na altura. Essa, a primeira ambulância, nós chamamos de unidade de reanimação, era a UR, depois mais tarde transformada em unidade de cuidados intensivos, fez o seu papel, também marcou uma geração, porque depois houve uma solicitação de imensos hospitais a pedir o apoio daquela ambulância. Aquela ambulância correu toda a zona do país, esteve em Fátima de apoio enquanto o Papa esteve, apoiou presidentes da República estrangeiros que vinham a passar a região norte e estava a ambulância de prevenção, portanto foi útil àquele tempo. Falemos agora um pouco de si, do homem antes do médico e até do comandante. Como é que começa a sua história de amor nos bombeiros voluntários de Famalicão? Ainda se lembra? Lembro, é muito fácil porque a minha casa era pegada ao quartel de bombeiros. Estávamos a falar de um tempo em que as solicitações dos bombeiros eram baixas, no inverno não havia fogos, havia um acidente por semana, portanto era uma frequência baixa e de certa maneira a parada dos bombeiros era o meu recreio. E comecei de pequenino a andar lá. Fui acarinhado e muito apadrinhado pelo saudoso comandante Fernando Soares. Entrei no curso de Medicina e desde logo me propus aos domingos ia para o Salão Nobre, na altura, medir as tensões aos bombeiros. E foi assim, de certa maneira, que os meus primeiros passos foram esses, até que houve uma altura que me convidaram para ser o médico da corporação e eu colaborei, porque acabei o curso de Medicina e passei a ser o médico aí oficial da corporação. Adquiri, na altura, era o cargo de adjunto médico equiparado. Pronto, depois foi uma progressão lenta, com convites sucessivos, a envolvência cada vez maior e, mercê desta, a minha vida era quase toda passada aqui dentro. Era realmente... Há o chamado bichinho, ou se está ou se não está. Muitas vezes eu digo que é uma expressão que é ou se gosta de pré-hospitalar ou não se gosta. Não podemos usar um colete em cima dos ombros e dizer que é bombeiro. É entrega de corpo e alma. E como nós estávamos constantemente em formação, e eu digo isso, fazíamos muito, a permanência era enorme cá e realmente conhecer os bombeiros. E lógico que depois, também sendo médico, eles próprios também, quando tinham algum problema pessoal, tinham logo o elemento médico, amigo, companheiro disponível para os ajudar. E ajudei, de certa maneira, muitos bombeiros, muitas famílias, com o sentido de missão e muitas vezes até de agradecimento para com eles. E já agora, como é que chega a comandante dos bombeiros voluntários de Famalicão? A passagem para comandante foi quando, inesperadamente, pelo menos para mim foi, o comandante Vitor foi convidado para comandante para a parte de adjunto distrital e, portanto, o lugar de comandante ficou disponível e solicitaram uma vaga se eu estaria disponível e aceitei. Sabendo que este é um exercício sempre difícil de fazer, ao olhar para trás, o que lhe proponho é que faça um balanço dos anos em que foi comandante desta casa. Como em toda a minha vida, a única coisa que eu tenho é, quando me deito à noite, tenho a consciência tranquila que fiz bem. Nesta minha vida hospitalar aos meus doentes e na minha vida de bombeiro, porque acima de tudo era comandante, mas era bombeiro, a consciência que fiz o que estava mais indicado. E foram tempos muito bons, por vezes difíceis. Lógico que ser comandante de um corpo de bombeiros com 140
40 bombeiros, penso que na altura era o número. É difícil gerir tudo isto, mas com a parte do voluntariado foi espetacular, relacionamento que ainda perdura, que é isso que ainda um bocado me dizia, que houve passar aqui nos corredores e tem o Dr. Sampaio, não é? É isso que tem. Eu trabalho numa clínica, qualquer bombeiro que lá vai, entra e sai, exatamente como se estivéssemos aqui a conversar. Portanto, é essa relação que eu tenho com os voluntários, é essencialmente. Poderemos dizer que um líder tem que ter um cadastro bom. Portanto, não se pode ser líder e dizer, tu vais ser líder. Líder tem que ter um caminho de bem fazer, de disponibilidade, de gostar e, de certa maneira, ser comandante também tem que comandar. Portanto, foi isso que eu tentei fazer, com a missão cumprida, ok? Foram muitos anos, a única coisa que eu me arrependo um pouco é sempre o laço familiar. A família, de certeza absoluta, ficou prejudicada, penso eu, embora eles próprios me impulsionassem cada vez mais para estar aqui. Ao longo de tantos anos, quer como voluntário, quer como comandante desta corporação, deverá ter dezenas, talvez centenas de episódios e de histórias. Houve algum em particular que o tenha marcado e que queira partilhar connosco? Eu poderia dizer, ficaremos aqui a falar uma hora de coisas que marcam, que têm história. É lógico que, acima de tudo, eu era comandante para tudo, mas, de certa maneira, aquela parte da saúde onde a gente intervém nos marcou mais. E vou-lhe contar uma situação. Nós, uma vez, temos uma formação numa sexta-feira à noite sobre a proteção, como entrar em incêndios urbanos. E no dia seguinte, houve uma entrada num incêndio urbano e houveram 2 bombeiros, mas um essencialmente queimado, que marcou. Esse marcou-nos porque, exatamente, ou marcou-me pessoalmente, porque demos a formação, aquilo que deveríamos fazer e no dia seguinte acontece aquilo que não deveria ter acontecido. Acho que, fundamentalmente, eu poderia falar de muitos exemplos lá de fora, mas gosto mais de falar da família minha dos bombeiros. E esse, como foi o bombeiro que foi mais afetado, acho que era o único que poderia agora reportar. Agora outros, desde ir a um acidente e amputar uma perna lá, não tinha que amputar, desde ir a uma explosão de pirotecnia e ter 10 corpos e faltar a contar peças, isso tem muitos. E o que é que o bombeiro voluntário tem de especial para si? Eu acho que a realidade atual do voluntariado, eu acho que está um pouco decadente. Nós estávamos a falar de tempos em que, das minhas origens, o ponto de encontro ao fim de semana de muita gente era o quartel de bombeiros. E assumimos voluntariado. E o voluntariado era aquelas pessoas que, com meios ainda muito deficitários, fazíamos face a fogos, acidentes, a todas as ocorrências. Mas nós gostávamos disso, éramos felizes. Depois, agora, os tempos atuais, já esta parte do voluntariado, que não está a ser tão acarinhado como deveria ser, está a empurrar os quartéis para se fornecer face às diversas solicitações que existem a profissionalizar. Portanto, cada vez vai haver mais profissionais e cada vez vai haver menos voluntários. A par disto, falou-se durante muitos anos do Estatuto Social de Bombeiro, as regalias para os bombeiros. E na prática houve tanta discussão, tantos anteprojetos disso, mas na prática nada saiu. É lógico que há uma Câmara Municipal que põe uma benesse ou outra, mas na prática, na legislação para o voluntariado ter apoios, é escasso. Proponho-lhe agora de novo um exercício difícil, sobretudo pelo facto de ter de falar de si na primeira pessoa. Mas como já aqui disse e fiz questão de sublinhar, o Dr. Francisco Sampaio é alguém que marcou de forma indelével uma geração e a história desta casa. Granjeou, sobretudo no seio dos bombeiros voluntários de Famalicão, um enorme respeito. A que é que acha que isso se deve? Ser eu próprio,
ser honesto, ser amigo do meu amigo. E eu sou aqui amigo de todos os bombeiros. E agora uma última pergunta. O que é afinal isto de ser coreano? Isto de ser coreano tem a ver com a origem do quartel e na altura os capacetes que havia na altura eram os capacetes que eram idênticos aos que foram na Guerra da Coreia. Portanto, a origem do coreano tem a ver um bocado com a situação dos capacetes que usavam na altura, que era um capacete metálico, pesado, com uma correia para atar aos queixos, e mais nada que isso.